aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem eu vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você que tem uma causa impossível, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Creia, declare e receba. Preste atenção. Não importa a respeito do que você esteja orando. Apenas creia que você vai receber o que pediu. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao 8. Infelizmente, muitos invertem a ordem das coisas. Eles oram, então checam se ainda estão sentindo alguma coisa. Se ainda sente a dor ou coisa parecida, concluem que Deus não ouviu-lhes a oração. O padrão de Deus é crer primeiro, então receber. A Bíblia não diz que devemos sentir que recebemos. Frequentemente não sentimos coisa alguma. Todos nós precisamos aprender a maneira como Deus faz as coisas. Deus opera pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Marcos que numa ocasião desceram um paralítico pelo telhado e quando o Senhor olhou e não os viu, mas viu a fé deles. A fé atrai a atenção do céu. Precisamos crer que já recebemos e então teremos o que buscamos. O diabo age na esfera das emoções, mas Deus age na esfera da fé. Como filhos de Deus, precisamos agir do mesmo modo. Nós não negamos as emoções, mas não andamos por elas. Não deixe que as emoções decidam como seus dias serão. Não seja guiado pelas emoções, mas ande pela fé. Deus nos deu emoções, devemos desfrutar delas, mas não devemos ser guiados por elas. Também não devemos andar por vistas. Muitas pessoas já morreram porque pularam em piscinas vazias que pareciam estar cheias. Quantas vezes estamos com o carro parado e quando o carro do lado começa a se movimentar, nós pensamos que é o nosso que está recuando. Nossos sentidos podem nos enganar. Fé é crer que já recebeu, então ter o que buscou. Um milagre, às vezes, é como uma geração de um bebê. Ele é concebido num dia, mas nasce 9 meses depois. O milagre da concepção já aconteceu, mas o bebê ainda não veio à luz. O fato de não ver o bebê não significa que ele não está a caminho. A mesma coisa com as coisas espirituais. Creia uma vez, fale 3 vezes. Em Marcos capítulo 11, o verso 22 ao 24 diz: E Jesus respondeu-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando e credes que recebê-lo, tê-lo-eis. Há algo interessante nesse texto de Marcos 11, 24. Ele menciona 3 vezes falar e apenas uma vez crer. Muitos de nós cremos de maneira correta, mas estamos falando, confessando isso. Não é suficiente crer no coração, é também abrir a boca e falar. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, eu criei, por isso falei. Eu creio que esse será o melhor ano da minha vida. Eu verei todas as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu verei a bênção da minha casa, da minha finança, do meu ministério. Uma vez que cremos, precisamos falar. A nossa fé é liberada pelas nossas palavras. Precisamos falar a palavra de Deus em todo o tempo. Nós precisamos dizer em público, mas ainda devemos falar com uma voz alta. Mesmo que não saiba nenhum versículo da Bíblia, fale o que você quer ver. Se você tem dificuldade para ter filho, não fale da situação, mas diga
Eu vejo a mim mesmo como pai ou mãe de muitos filhos. Eu sou pai de profetas. Jesus fez a confissão antes de fazer o milagre, antes de manifestar o poder de quem ele era. O Senhor sempre fazia uma declaração. Ele sempre confessava dizendo: eu sou. Veja o exemplo, a ressurreição de Lázaro. Quando alguém morre, temos o pior cenário possível. Nessa situação, qual foi a primeira coisa que o Senhor disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11:25. O Senhor nem tinha morrido ainda, mas ele declarou que era a ressurreição. Ele não disse: eu espero que seja a ressurreição. Nada disso. Ele afirmou categoricamente: eu sou. Ele estava certo de quem ele era. Nós também precisamos chegar a um ponto de renovação da mente em que temos a completa convicção de que somos nova criação. Eu não espero ser, mas eu sou a nova criação em Cristo. Porque o Senhor disse que eu era a ressurreição e vida, então a ressurreição e vida se manifestaram e Lázaro foi ressuscitado. Você precisa confessar antes que possa ver. Alguns esperam pelo dia em que possam não ver mais erros ou pecados na sua vida para confessar e declarar que são nova criatura. Se você nunca diz, nunca verá. Confesse primeiro, então você verá. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. E não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque os que veem são temporais e as que não se veem são eternas. A orientação do apóstolo é que atentemos, consideramos as coisas que são invisíveis, porque essas são eternas. As coisas que vemos são temporárias e passageiras. O que é invisível, pastor? A nova Jerusalém, a nova criação. Essas são realidades eternas. O que são as coisas visíveis? A velha criação, a carne. Mas elas já passaram e nós nos tornamos parte da nova Jerusalém, a nova criação. Aprenda a ignorar o que você sente. Comece a confessar as coisas invisíveis que são eternas. Deus é invisível, mas é eterno. Nós andamos por fé e não por vista. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Comece a confessar aquilo que Deus diz. Ele diz que nós somos nova criação e Ele não pode mentir. Então, mesmo que não vejamos, declare que somos nova criação, que somos justiças de Deus em Cristo. Outro exemplo está em João 9. Antes de curar o cego, o Senhor Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. João capítulo 9, versos 5 e 7. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, levanta, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele cego, homem, era cego de nascença, mas ele vivia em trevas, nunca tinha visto a luz. Mas agora o Senhor está prestes a lhe dar uma visão da luz. Antes ele fez a confissão: eu sou a luz. Ele não disse que era o pão da vida, o que de fato ele era. Ele nem declarou que era a água da vida, o que ele mesmo fez em outro contexto. Mas ele disse que era a luz, porque era uma necessidade naquele momento. Antes de curar o cego, o Senhor fez a confissão: você nunca verá, a menos que você confesse. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Se o Senhor fez a confiança antes de ver, nós temos que agir da mesma forma. O Senhor espera que o seu povo confesse. E ele diz isso em Isaías 45, 24. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. E até ele virão, e serão envergonhados todos os que irritarem contra ele. Em Cristo, nós temos a justiça e a força. E o que acontecerá quando você confessar? As pessoas verão o favor de Deus sobre você, e aqueles que se irritarem com você serão envergonhados. Quando você confessa que no Senhor você tem justiça e força, todos os seus inimigos serão confundidos e envergonhados. Lembre-se, porém, que você precisa confessar. Declare agora
tudo aquilo que você é em Cristo Jesus. Fale da posição do trono. Em Hebreus capítulo 10, verso 10 e 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais pode remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós estamos assentados com Cristo e a nossa atitude deve ser a mesma que Ele tem. Nós também descansamos e aguardamos que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. É essa atitude de quem está sentado no trono. Quando o inimigo se levanta contra você, assuma a atitude do trono. Creia que você está acima dele. Você verá a todos debaixo dos seus pés. Em Romanos 10, Paulo nos diz que aquele que pratica a justiça da lei vive por ela. Mas a justiça decorrente da fé apenas diz, fala. Assim é a lei baseada no fazer, mas a fé expressa no falar. Romanos capítulo 10, versos 5 e 6. Ora, Moisés escreveu que o homem que quer praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. Deus fez todas as coisas apenas falando. A obra de Deus é falar. E hoje quer que atuemos da mesma forma. Uma forma é entender a diferença entre lei e graça. Outra forma é entender que aqueles que vivem na lei estão sobre um espírito de servidão. O servo faz as coisas, mas na nova aliança somos feitos filhos e, consequentemente, reis e sacerdotes. Assim, na nova aliança, nós apenas falamos porque somos reis assentados no trono. Servos fazem, mas reis ordenam. No palácio, todos os que trabalham são servos e escravos, mas o rei não faz. Ele fala e as coisas acontecem. Como sacerdote, nós usamos a palavra para adorar, louvar. Como um rei, usamos a palavra para alterar as circunstâncias. Veja os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem está no trono, apenas comandar as consequências acontece. Você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Dessa posição você pode reinar em vida. Efésios capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. No livro de Josué, lemos da guerra dos 5 reis cananeus que foram derrotados. Eles foram derrotados e presos numa caverna. Depois Josué mandou que os capitães colocassem os pés sobre o pescoço daqueles reis. Isso nos mostra uma coisa, é derrotar o inimigo. Outra coisa é fazer disso a nossa experiência. Lá em Josué capítulo 10, versos 16 ao 24. Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 25 ao 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Então, o que significa colocar o inimigo debaixo dos pés? Os pés são a parte do corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Isso nos mostra que a vitória já foi conquistada, como na vitória daqueles 5 reis. Mas agora é preciso colocar o inimigo debaixo dos pés da igreja. Isso é experiência. Em Mateus capítulo 22, verso 44, disse Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor está dizendo que os inimigos foram derrotados todos, mas hoje Ele está colocando todos eles debaixo dos pés do corpo de Cristo. Hoje nós estamos assentados com Cristo à destra de Deus Pai. Assim, aquilo que o Pai diz para o Senhor também se aplica a nós. Ele diz, assenta-te. Essa é a única coisa que o Pai nos diz para termos os inimigos derrotados. Quando nós nos assentamos, os inimigos são colocados debaixo dos nossos pés. Essa é a atitude do trono.
A semente é a palavra. Se formos precisos com a palavra de Deus, veremos como os reis e sacerdotes não deveriam orar por enfermos e oprimidos por diabos. Devíamos apenas ordenar que a doença e a opressão saiam. Não existe nada, na verdade, uma ordem para que oremos com os enfermos, mas há uma ordem: curar enfermos. O problema é que não temos usado a nossa autoridade. Há momentos em que precisamos orar intensamente, mas há momentos em que precisamos apenas falar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor disse: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio no mar seco. O bordão simboliza a autoridade. Quando um policial está vestido com seu uniforme, ele pode parar um caminhão na frente dele. Não é porque ele é grande, mas é por causa do poder da sua autoridade. O caminhão tem poder, mas o policial tem autoridade. Em Lucas capítulo 10, verso 19, e aí deis autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, declarar a purificação do leproso e expulsar os demônios. Nessas circunstâncias, precisamos usar a autoridade, comandar contra a doença e opressão. E se não acontecer o que você diz imediatamente, continue falando até que se cumpra a palavra. Lá em Marcos capítulo 4, verso 26 ao 29, disse ainda: o reino de Deus é assim. É como se um homem lançasse a semente à terra, e depois dormisse e se levantasse dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. A semente é a palavra, e nós semeamos quando falamos, proclamamos. Você dorme e acorda, dia após dia, mas continua declarando a palavra até que a semente germina, sem que você saber como. A sabedoria não é saber como, mas saber semear a palavra. A terra por si mesma se frutifica, não é resultado do meu esforço. A erva por 30 por 1, a espiga 60 por 1, e o grão chega na espiga a 100 por 1. Significa que o milagre quase sempre é paulatino e gradual. A declaração é a confissão e a oração que salvará o enfermo. Nós somos feitos reis e sacerdotes, e a palavra do rei tem poder. Não somos reis sobre homens, mas sobre doenças, demônios e poderes espirituais. As coisas de Deus somente acontecem depois que alguém abre a boca e proclama. Podemos ver esse princípio em Ezequiel 37. E se Ezequiel calasse, os ossos secos nunca reviveriam. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao 10 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos que estava seco, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada um osso a osso. Olhei e eis que havia tendão sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem.
e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos ventos, o Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10. O vale de ossos secos é uma doença crônica que os médicos dizem não ter solução. É uma dívida muito maior que não pode ser paga. O Senhor perguntou para Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Senhor também nos pergunta: esse casamento pode reviver? Essa empresa pode ser levantada? Essa doença pode ser curada? A resposta do Senhor foi: profetiza aos ossos secos, diga para reviverem. Se Ezequiel se recusasse a profetizar, nada iria acontecer. O poder de Deus estava disponível, mas o profeta tinha que falar. Ezequiel falou com esqueletos. Nós precisamos falar com coisas inanimadas, circunstâncias, doenças, demônios. Nós falamos, enquanto nós falamos, Deus opera. Muitos crentes não têm resultado porque não fazem as coisas em vez de falarem. O fazer é da lei, mas o falar é da graça. Venha viver na graça. Aleluia. Nessa hora, eu quero orar por todas as pessoas que têm causas impossíveis, porque eu creio que o Senhor já deu vitória aos seus filhos. Você tem uma causa impossível, você tem uma luta, você precisa ter uma dívida que precisa ser paga. Nessa hora eu oro por você, pela Thaísa, pela Ana Paula, pela Lindaura. Eu oro pelo Robson, pela Jéssica, pela Rosa, pela Fátima lá em Abadia, pela Dona Maria das Graças, pelo seu Clemente, pelo Divino e pela Eliane da PS Diesel. Eu oro pela Vanilda, pela Alvanda, pela Ilza, pelo Juninho, pela Suelen Cristina, pela Pastora Valéria, pela Salomé, pela Maria Carolina, pela Maria Rita, pela Rosângela, pelo Batista, pelo Galdino Júnior, pela Jaqueline, pelo David, pela Almisa, pela Eva Maria, pelo Rogério lá no Ceasa, pela loja Lima Verde da Cristiane, pelo Rafael que é vendedor de carros, pelo Marcelo que é corretor, pelo Marcos Antônio Pedrosa, pelo senhor André do Engates Mutirão. Eu oro pela doutora Thalita, pelo Luiz do Empório Brilhante, Empório Ipanema, pelo Haroldo da Casa de Carne Cunha, pelo Assados Martins da Eliene, pela oficina do seu Clemente, pelo Polimento Gin do Gaúcho. Eu oro pela Penha Congelados, pelo Anderson do Salão Novo Estilo, pelo Altimo e pela Michele no Mais Motos. Vamos orar? Pai, graças te damos, ó Senhor, por cada um desses irmãos. E pela fé, nós cremos e falamos que eles são vencedores. Que o Senhor venha acelerar essa vitória sobre essa causa impossível. Desamarra, Pai, todo esse processo. Desembaraça. Que esse advogado e esse juiz toca o coração deles, Pai, para que a vitória seja liberada na vida dos seus filhos. Eu oro pedindo ao Senhor que derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida, para que eles vejam o Deus do impossível, é o Deus que nós servimos. Eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas se inscrevam no nosso canal e Deus seja conhecido como Senhor da terra. Eu oro também para aqueles irmãos que quiserem ofertar no nosso ministério, que a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem. Faça isso. Se você sentir no coração e quiser nos ajudar, nós temos uma obra gigantesca para fazer e Deus vai multiplicar na sua vida. Se você quer ofertar no nosso ministério, faça como um amigo nosso, não vou citar o nome dele. Ele quis ofertar R$100. Nós louvamos a Deus pela vida dele e declaramos que ele terá uma colheita 100 vezes maior. Se você sente no coração, faça isso. Deus abençoe a sua vida.